Eu quero orar para que o Espírito de Deus traga ao seu coração a palavra, a mensagem que produz transformação. A mensagem que nos aproxima do desejo e da vontade de Deus. Aquilo que nos faz viver de uma forma diária os milagres invisíveis do Espírito Santo, que é uma transformação genuína. Nosso espírito foi gerado pelo Senhor para ser governado pelo Espírito de Deus. E o nosso espírito que traz ao mundo exterior vida, não simplesmente respirar, mas uma vida de verdade, uma vida de paz que excede todo o entendimento humano, uma vida de propósitos que é representar o Senhor na terra. É sermos como família a instituição que se torna referência para uma sociedade, porque a família foi criada por Deus. E nós temos esse modelo de Jesus, que tem a sua igreja como a sua noiva. E nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã e por esta oportunidade de estar ministrando no teu altar. Que ninguém saia daqui da mesma forma que eles entraram, Senhor, mas que o teu Espírito Santo possa encontrar corações que se abrem para o Senhor. É a expectativa do meu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 1. Está escrito, eu estou na área hoje, viu? Quem está aí na projeção. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também todos os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Nós conhecemos através do texto da palavra que por trás de um funcionamento ou atitudes tão perversas está o inimigo. E a palavra diz que o inimigo, ele tem o propósito de matar, de roubar e de destruir. E aqui na questão natural, em relação à safra, em relação aos alimentos, em relação ao gado, em relação aos bens, diz que eles vinham como gafanhotos. Nós temos a descrição destes gafanhotos como o gafanhoto migrador, cortador, devorador e destruidor, com o objetivo único de roubar do povo de Deus. Deus, ele se alegra com esta situação do seu povo, ainda que seja
por erro pessoal deles? Não. Não se alegra, não se agrada, e este não foi o propósito no qual nós fomos criados como povo de Deus, hoje Israel espiritual. E quando nós pensamos nesse nível de luta, ainda que seja pelos erros deles, nós entendemos que o Senhor, Ele não fica omisso e nem quieto para que essa situação perdure por muito tempo. Porque o Senhor, Ele atende o clamor do seu povo e da sua igreja. E nós vimos isso retratado a partir do verso 11, que o Senhor, Ele chama um homem, chamado Gideão, em algumas versões Gedeão. E está escrito a partir do verso 11, então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para colocar a salvo dos midianitas. Interessante o que acontece a partir do verso 12, o Senhor se manifesta através do seu anjo, aparece para aquele homem com uma frase: Gideão, homem valente. Que forma mais interessante de manifestar o sobrenatural de Deus na vida de alguém que ia na contramão de todas as expectativas divinas. Porque qual era a condição de Gideão? E posteriormente ele diz: ah, Senhor meu, o senhor tem certeza? Porque o Senhor veio a um homem que simplesmente se sente o menor da sua casa. Estendendo mais ainda o meu entendimento, eu quero dizer que a minha casa é a menor entre as tribos, e a nossa tribo a menor de todas elas. Nós vimos que a única força que Gideão ele tinha aqui era para cumprir um protocolo de segurança, que era esconder aquilo que eles conseguiam produzir. Esconder de quem? Aqui no verso 5 diz: se esconder da malignidade dos midianitas, e também dos amalequitas, e também dos povos do Oriente. Se nós trouxermos uma figura aos olhos humanos, nós pensamos em algo que teria um tempo curto para continuar resistindo, ou um sistema de resistência que a qualquer momento poderia ser extinto, porque esse era o entendimento daquele povo, naquele momento, mediante a fúria dos inimigos. Mas se eu trouxer para os dias de hoje, os midianitas é a figura da oposição satânica no caminho da conquista, ou seja, no caminho do projeto de Deus. O que é para a igreja nos dias de hoje? O que é para você? O que é para a sua casa? Os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente nos dias de hoje. Aquelas situações específicas que você sente que vem para minar a sua força, para te roubar, para acabar de destruir uma autoestima que já está zerada. Será que o objetivo é colocar essa autoestima num processo negativo? Porque as enfermidades da alma, ela pode
ter consequências terríveis. E qual que é o objetivo do inimigo? Fazer com que o espírito dessa pessoa ceda, deixe de ser governado pelo Espírito de Deus, até o ponto de uma alma ferida gerar a possessão demoníaca na vida das pessoas. Aquela possessão demoníaca, ela era exteriorizada, ela era visível através daqueles povos do Oriente, através dos midianitas e através dos amalequitas. Mas se os midianitas, se os amalequitas, se aquele povo é a figura do projeto maligno, nós podemos falar da mesma forma que Gideão é a figura do projeto de Deus. Alguém que não se sente capaz, alguém que se sentia totalmente destruído emocionalmente, onde as suas poucas forças era para cumprir essa resistência, tentar a sobrevivência. Nem fala de qual tipo ou qual nível que Gideão tinha naquele tempo, naquele momento, ou a sua casa em relação à comunhão com Deus. O que nós sabemos que a casa de Joás, eles conheciam o Deus de Israel, eles conheciam o Deus verdadeiro, mas não tinham tempo para Deus, por causa da fúria dos inimigos, que viera por consequência dos erros ou dos atos falhos, para que pudesse dar brecha para que esse inimigo avançasse. Mas essa era a visão deles. Independente que eles erraram, a visão que Deus tinha daquele povo, a visão que Deus tem de mim, de você, da minha casa, da sua igreja nos dias de hoje, e a visão até daquelas pessoas que se tornarão igreja, que ainda nem aqui está, porque nós como igreja vamos produzir esse transbordar do óleo e do vinho de Deus, alegria e unção. Mas como é que eu vou produzir esse transbordar como vaso, onde os tesouros do Senhor estão guardados em mim como vaso de barra, se eu não consigo ter uma visão própria nem para mim? Assim era a situação daquele momento, assim era a visão que Gideão tinha dele e da sua casa. Mas eu disse que a figura que Deus quer nos trazer nessa manhã, que Gideão é a figura do projeto de Deus, porque Deus pode nos transformar conforme a sua vontade, mas a partir do momento que nós abrimos o nosso coração e falamos: Senhor, entra e retoma o seu lugar. E com isso, sobre toda aquela luta que Gideão estava vivendo, ele precisava de se superar. Ele precisava de ser totalmente transformado, a sua visão ser totalmente transformada. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Deus tem para nós uma unção de superação nessa manhã. E quando nós falamos sobre unção, ou seja, o azeite da confirmação do projeto de Deus, e quando nós falamos de superação, eu fui buscar o significado dentro de um contexto do dicionário. É o ato de sobrepor, ou ação que faz se colocar acima, algo que vai além daquilo que já tinha sido conquistado, ir além do meu limite conhecido. Agora, é importante você entender que existe um limite que eu conheço sobre mim, e existe o limite que Deus sabe que eu tenho. E este limite não é natural, este limite é sobrenatural. É algo que Deus conhece a seu respeito, a meu respeito,
que nós ainda não conhecemos. Qual que era o limite de Gideão? Era aquele. Era se esforçar para conseguir produzir e esconder os alimentos nas covas e nas cavernas, para que os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente não viessem e sacassem, fizessem um saque ali na despensa da casa de Joás. Se ele se imaginava o menor de todos, a pastora Marildo gosta de usar a expressão, o último depois de ninguém, o zero à esquerda, você acha que a casa de Joás nesse momento, Gideão estava preocupado em Israel como um todo? Não, ele estava defendendo a sua sobrevivência. E o que tem isso de familiaridade muitas vezes com as pessoas que frequentam a igreja? Porque existe uma diferença entre estar na igreja e ser igreja. Quem está me entendendo? Estar é alguém que simplesmente senta num banco e sai e vai tocar a sua vida, e é mais uma parte da sua rotina. Ser igreja é nós nos assumirmos como sal e luz e nos preocuparmos com os projetos espirituais, a implantação do reino de Deus. Às vezes eu posso falar para você assim, em vários cultos, a pastora Marilda, a pastora Cleide, o pastor Dantas, a pastora Bel, os presbíteros, no ministrar, e pode chorar e falar para você assim, gente, tem muita gente lá fora sofrendo, e essas pessoas, elas estão numa situação caótica. E quando nós pensamos que essas pessoas que estão lá sem conhecer a Jesus, nesta situação caótica, Deus tem projeto para que elas sejam transformadas, isso deveria pesar e doer no meu coração. Mas como que vai pesar e doer no meu coração, se eu mal estou dando conta das minhas próprias lutas? Como é que isso vai doer ou fazer algum tipo de diferença, se eu tenho tanta coisa para resolver? Por isso, meu irmão, que nessa manhã nós falamos que o Espírito Santo coloca Gideão com as suas fraquezas, limitações, como a figura do plano de Deus. Alguém que fale que não tem tempo para Deus, é a mesma coisa que ele falar que eu não tenho tempo para viver, porque só existe vida se for com Deus. Alguém que não está em Deus, ele não tem vida, ele passa os seus dias. E era assim que Gideão e a sua casa, e a tribo de Joás, e todas as tribos se encontravam naquele momento. Mas nós iniciamos a palavra dizendo que o Senhor permitiu que isso acontecesse por causa das suas falhas, por causa dos seus erros. Você vê que a coisa só vai piorando. Às vezes Deus permite muitas coisas acontecer na nossa vida que não é legal. Não é por causa de Deus, é por causa de nós mesmos. Porque a presença do Espírito Santo é a primeira coisa, ele nos tira algo que é terrível, que é o vazio, é a falta do Espírito Santo. E muitas vezes o ativismo de muitas pessoas, elas agem dessa forma, quase morre de trabalhar, quase morre de tanto estudar, quase morre de tanto tentar conquistar coisas, é porque ela não quer pensar como é que está o seu interior. Quando nós falamos do retrato de Jesus na casa de Marta e Maria, muitas pessoas podem levantar uma tese, mas eu não acho que Marta foi alguém que errou tanto para ser tanto mencionada no altar, porque ela estava dando o seu suor ali para atender bem aquele hóspede.
Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não quer que a gente faça para Ele, Ele quer que Ele faça para nós. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não quer que nós interpretamos o que vem dEle, Ele quer simplesmente que a gente tenha o discernimento e a revelação daquilo que já é verdade, não é achismo. Então, se nesta manhã o Senhor está nos dizendo: eu tenho poder para que neste altar seja liberado sobre a sua vida uma unção de superação, para que você se torne o guerreiro que eu tenho para você, a guerreira que eu tenho para você. E você falar para Ele: eu vou por ir nesse altar, porque eu já estou sendo um guerreiro de sobreviver. Essa palavra não tem nada a ver com Deus, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor, Ele nos dá vida e nos dá em abundância. A terra de Canaã estava tomada por armadilhas e gigantes. Os anaquins eram o símbolo da impossibilidade. Era o símbolo da impossibilidade. Mas Caleb entendeu. Sabe o que vai acontecer com os anaquins, mediante a minha visão espiritual e a minha fé? Eu os colocarei, eu os destruirei, como pão esmiuçado nas minhas mãos. Essa foi a mesma visão e a mesma forma que Davi olhava para Golias e via aquele grande gigante que todos temiam, como alguém que já tinha sido destruído. É essa visão que Deus quer te dar, quer dar à sua igreja nesta manhã. E a confirmação vem através desta unção. Tudo aquilo que está te afrontando, de repente, são coisas pequenas. Eu gosto de trazer a figura dessas lutas pequenas. Quem já usou sandália havaiana aqui? Hoje sandália havaiana está chique, né? Tem sandália havaiana de tudo quanto é jeito, florida e tal. Já tem até lojas do shopping só de havaiana, não é? Quando eu era, não é que eu sou velho demais não, mas quando eu era pequenininho, lá no interior de Goiás, a havaiana comprava era na venda. Não sei se o Hilário já teve essa experiência. Você andar de sandália havaiana na estrada que foi cascalhada. Já aconteceu isso com você, Dio? Se você andar meia hora com aquela chinela havaiana, você vai gastar, num trajeto de 5 minutos, você gasta meia hora. Por quê? Porque você gasta 25 minutos fazendo assim, ó, tirando as pedras da chinela. Mas por mais que você tire essas pedrinhas da estrada cascalhada, quando você chega no destino, seus pés às vezes já estão sangrando. Já está todo machucado. Tem pessoas que é uma grande coisa, é uma grande afronta, é uma grande coisa para se desvencilhar, não. Mas para ela é. É ela que sabe a dor daquele sangramento na sola do pé quando chegar em casa. Às vezes tem pessoas que estão com dificuldades, é porque tem 5, 10 anos de casado e nunca teve felicidade no seu casamento. Às vezes as pessoas estão sofrendo porque não conseguem se realizar profissionalmente e se vê obrigado a trabalhar numa coisa que ela não gosta, porque não é, eu preciso de ter o meu sustento. Isso não é Hebron. Porque o Hebron é o melhor dessa terra. Mas os anaquins estavam lá, os midianitas estavam lá, os amalequitas estavam lá, os povos do Oriente estavam lá.
Golias estava lá. E isso acontece nas nossas vidas, que são os problemas diários. O que o inimigo quer? Que as pessoas, elas entrem num quarto escuro, que elas briguem com os seus sentimentos, que elas tentem também esse mesmo instinto de sobrevivência. E eu pensando nessa ótica, eu pensei em alguns homens que venceram algumas lutas. Eu não quero entrar nos textos por causa do tempo. Mas se eu perguntar para você, qual foi a maior guerra enfrentada por Davi? Qual foi a maior batalha, quando você estuda a Bíblia, que você entende que Davi enfrentou? O que você acha, Hilário, que foi a maior batalha que Davi enfrentou? Família. E você, Felipe? Também? Mas eu acho que ainda teve uma batalha mais grave ainda para Davi. Foi se encontrar emocionalmente. Lembra quando Jesus chega para aquela mulher e diz assim: dona, Jesus não fala assim não, né? Dona não, né? Minha irmã ou minha filha, vai lá e busca o seu marido. Qual foi a resposta que aquela mulher deu para Jesus? Que marido? Jesus falou assim: bem dissestes, porque você já teve o quê? Vários, mas em nenhum você conseguiu se encontrar. Ou seja, como é que você vai se realizar na sua vida sentimental se tem outra coisa que você precisa resolver? Entende? Tem gente que responde rapidinho. Qual foi a maior luta? Qual foi o maior gigante da vida de Davi? Às vezes a pessoa vai falar Gideão, ou Golias. Meu pai falava assim, quando se minha mãe estiver me assistindo lá em Aparecida de Goiânia, fala: você prega e não manda um alô para mim, um beijo para mim aqui em Aparecida de Goiânia. Um beijo, mãe Aparecida. Ela não perde um culto. Aí meu pai falava assim, quando as coisas estavam muito difíceis, 6 filhos, ele nos reunia e falava assim: filhos, as coisas estão pertinho de serem resolvidas. A gente pensa, o negócio está pior possível, como é que está perto de ser resolvido? Ele falou assim: quando a coisa está muito ruim, que não tem mais lugar para ir, você só pode ser içado do buraco, mas nunca descer mais para baixo. Foi assim. Davi se apaixonou por uma mulher que não era dele. E esse sentimento consumiu tanto Davi, que ele armou um plano para que aquela mulher ficasse o quê? Viúva, para ele poder se casar com ela. Se eu perguntar, aos olhos de Deus, qual perversidade que era maior? O saque dos amalequitas, dos midianitas, ou aquela atitude de Davi? Qual a diferença entre um e outro? Os midianitas, os amalequitas, não eram herdeiros da promessa de Deus, e Davi era. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é um herdeiro das promessas do Senhor.
E aí o Senhor levanta o profeta Natã, chega para ele e fala: Davi, o que você fez? Depois, quem conhece a história, o resultado daquele relacionamento, num primeiro momento, produz a morte do filho de Davi com Batseba. Mas qual a diferença entre Davi e Gideão naquele primeiro momento? Que quando morre o filho de Davi, depois dele ter jejuado, clamado, dele ter feito o que ele podia fazer a nível espiritual, ele toma banho, faz a barba, e ele diz: eu recorri à única fonte que poderia salvar essa criança. E ele tem um propósito para essa penalidade. Como os midianitas eram a consequência daquela penalidade. Quais são as consequências das nossas penalidades? É o tamanho do inimigo que se apresenta nas nossas vidas. Então, aquele gigante Golias não foi o pior gigante que apareceu na vida de Davi, sim, Batseba, o relacionamento dele com Batseba. Quando nós olhamos para José do Egito, qual foi a pior luta de José? Foi a prisão? Foi a mulher de Potifar? Qual foi a pior luta que José teve que enfrentar? Ter prendido Simeão no porão do seu coração. Tem pessoas que não conseguem evoluir espiritualmente porque elas não dão oportunidade para serem curadas no seu emocional. E o emocional destruído é onde o inimigo monta a sua casinha para poder tentar roubar o governo do Espírito Santo do seu espírito. Então, às vezes, quando você denomina o seu inimigo hoje, pode ser que esse inimigo, ele não é tão grande assim. Às vezes o maior inimigo que está atrapalhando o seu fluir e as coisas acontecerem na sua vida, está dentro de você, está dentro da sua alma ferida, está em não deixar o Espírito Santo ser o agente da cura da sua alma. Você pode ter a melhor profissão do mundo, ela não vai te trazer salvação. Você pode lutar uma vida inteira para ser um industrial, não vai garantir a sua salvação. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, ainda que você faça 2 caixões, um para você e outro para o seu dinheiro, não vai salvar a sua alma. Somente Jesus pode fazer isso. E Jesus tem prioridades. Repete para a pessoa que está do seu lado, fala: Jesus tem prioridades. E a principal prioridade de Jesus nas nossas vidas é reconhecê-lo em quem Ele é. E depois é nós cuidarmos da nossa família. É nós cuidarmos desta missão que é o púlpito da nossa mesa da cozinha. Gideão achava que ele tinha que subsistir através do seu esforço de esconder os alimentos. Gideão não imaginava que bastava ele mudar a sua visão espiritual para que ele conseguisse destruir todos aqueles inimigos apenas com 300 outros guerreiros. Que mudança drástica de trabalhar de uma forma tão intensa para esconder.
E de repente não precisava nem daquele tanto de gente para destruir aqueles inimigos que afrontavam-os todos os dias. Porque a chave que abre a porta do entendimento é você colocar Jesus como prioridade na sua vida. Jesus é que restaura o seu casamento. É Jesus que reconcilia o seu relacionamento com os seus filhos. É Jesus que te dá uma alegria que você não entende. José estava depressivo nas prisões do Egito. Sim ou não? Sim ou não? Não. José na prisão, ele fazia a coisa acontecer, fazia até o carcereiro ficar rico. Porque não é aonde você está, é como você está. Jesus, Ele quer começar esta restauração dentro do seu coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vou pedir o pastor Dantas para brincar um pouquinho com o carrinho aqui, pode? Pastora Marildo que trouxe esse brinquedinho para nós. Vou trazer um texto, é só para o pessoal ungir depois. Obrigado. No livro de 2 Coríntios, agora pela NVI, a partir do verso 6. Coloca aí para mim. Vai dar certo lá no final? Coloca aí para mim o texto, gente. 2 Coríntios 4, a partir do verso 6. Verso 6. Isso. Eu vou ler por lá, até o 18. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. 8. De todos os lados somos pressionados, mas não o quê? De todos os lados somos pressionados, mas não o quê? Ficamos perplexos, mas não o quê? Verso 9. Somos perseguidos, mas não o quê? Abatidos, mas não o quê? 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso quê? Corpo. O que é para ser revelado no nosso corpo é fugir dos gigantes atuais dos nossos dias? Pois nós que estamos vivos, somos sim sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Verso 12. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. 13. Está escrito: crie, e foi por isso que eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso vamos fazer o quê? Falarmos. 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem, para que a graça que está alcançada, um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus.
Deixa eu te fazer uma pergunta antes de ler o vídeo 16. Você ganhar uma alma para Jesus é mais importante do que qualquer um dos seus feitos de ordem natural? Sim ou não? Sim ou não? E o Senhor está nos colocando à disposição algo que é maior do que tudo aquilo que nós conseguimos através de algo que nós não produzimos. Que a Bíblia diz que o crescimento vem de quem? O crescimento vem de quem? Qual o trabalho que nós temos então para que o reino cresça? É dizer: eis-me aqui de coração. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, e todas as outras coisas lhe serão o quê? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 18. Assim fixamos os olhos nos nossos gigantes atuais. Mudou aqui. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é o quê? Fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Senhor Jesus, às vezes vamos confessar para o Senhor que nós tivemos uma conduta parecida com a de Gideão. Mesmo dentro do seu coração, já tendo algo tão extraordinário que era vencer todos os inimigos somente com os 300, e Gideão não conseguia enxergar. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que se apresenta no nosso dia, que nós esquecemos o que está escrito na tua palavra, que nos garante que o Senhor vai adiante do teu povo, destruindo todos os inimigos. Aonde o Senhor só pede uma coisa: fixe os seus olhos em mim. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Fé esta suficiente para que você possa destruir todos os gigantes da sua geração. Para você destruir todos os gigantes que se apresentam na sua casa, no seu interior, como foi o caso de Davi em relação a Batseba. Porque Deus pode converter tudo em bênção. E a sequência daquele reinado veio através de algo que Deus transformou. Ora maldito em abençoado. Quando nós vimos unção, estudamos sobre unção, nós estamos falando de um ponto determinado, específico para avançar. O óleo para que você consiga superar os seus limites e conhecer os limites espirituais do seu interior.